Olá! Vamos então dar continuidade à nossa série de vídeos sobre obsessão. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, assista para poder entender a sequência deste estudo. Hoje nós vamos estudar obsessão de encarnado sobre encarnado. É algo que acontece muito nas nossas vidas e a gente não percebe às vezes que é um processo de obsessão. Mas antes eu vou te pedir para curtir este vídeo, te inscrever no canal se tu ainda não és inscrito ou compartilhar este vídeo com os teus amigos, porque pode ser que alguém esteja precisando ouvir algo que eu vou dizer neste vídeo de hoje. Vamos lá então. Obsessão de encarnado sobre encarnado, ou seja, de vivo sobre vivo, né? A gente diz que a morte não existe e não existe mesmo, mas essa classificação, estando encarnado vivo e estando desencarnado morto, facilita a compreensão do nosso estudo. Vamos lá. Obsessão de encarnado sobre encarnado. Este tipo de obsessão é uma das mais difíceis obsessões, porque aqui não há técnica. Aqui não tem apometria, não tem desobsessão, não tem incorporação. Aqui é preciso decisão de querer parar por si mesmo. Esse tipo de obsessão é movido por inúmeros fatores, como por exemplo, ciúmes, medo, insegurança, inferioridade, apego. Muitas vezes, em encarnações passadas, nas questões de convivência, o indivíduo não consegue vencer os desafios que são propostos. Quando ambos os indivíduos reencarnam em uma nova convivência, sentimentos começam a aflorar e muitas vezes não conseguem se harmonizar, acabando então, vamos dizer assim, por infernizar a vida um do outro. A vida um do outro acaba se comprometendo, né? Cada vez mais com comportamentos obsessivos, como por exemplo, o sentimento de posse. Então, nesse novo reencontro, os envolvidos eles querem cobrar os seus direitos. Eles se julgam inocentes, se julgam injustiçados, lesados e passam a ter esses sentimentos e comportamentos. A pessoa ela não tem lembranças, logicamente, das suas encarnações passadas, mas esse sentimento de medo, de inferioridade, de ter sido lesado, de ter sido injustiçado, está ali guardado naquele porão do inconsciente. E nessa nova vida, quando se dá esse reencontro de almas, esses sentimentos começam a aflorar. E muitas vezes essas pessoas têm esses sentimentos e não sabem nem por quê, não conseguem entender por que se sentem assim em relação ao outro. A inveja, a raiva, o rancor, a vingança são fatores que influenciam esse tipo de obsessão. Então, esse tipo de obsessão acaba acontecendo com muita frequência. E nós podemos encontrá-las nas famílias, onde um dos indivíduos, por exemplo, se coloca como um rei com os seus súditos. Ele é o dominador, a autoridade absoluta nos seus domínios, que geralmente vai ser a sua casa. Na cabeça desse indivíduo dominador, o que ele quer, na maioria das vezes, é o melhor para os seus familiares, ou, digamos assim, para os seus súditos. Mas tudo tem que ser como ele quer. Ele é autoritário, acredita que só ele sabe como fazer as coisas, só ele sabe tomar as decisões corretas para aquela família. E às vezes esse indivíduo, fora de casa, no trabalho, é subserviente, é cordato, é simpático, é humilde, é engraçado, é acolhedor, mas quando chega em casa, dentro dos seus domínios, vamos dizer assim, descarrega toda a sua ira, sua frustração, o seu descontentamento naqueles que fazem parte daquele seu reino. Então, o seu cônjuge, os seus filhos, eles vivem com medo, sufocados, tudo fazendo para não piorar as situações. E ele, ou ela, o dominador ou dominadora, acha que está tudo bem,
que faz muito certo em comandar a casa e a vida dos outros. Os seus familiares se sentem mal com a sua presença. Aqueles mais sensíveis, eles vivem frequentemente em conflitos internos, porque eles têm complexo de culpa, porque desejam ver aquela pessoa que é dominadora longe. Então, ao mesmo tempo, eles desenvolvem raiva e desenvolvem a culpa por sentir a raiva, medo e frustração ao mesmo tempo. Uma outra forma é o contrário do dominador. Aqui nós vamos falar daquele que se coloca como escravo, aquele que vive para servir, procura fazer tudo certo, informar os mínimos detalhes e fica esperando a aprovação do seu, entre aspas, vamos dizer assim, senhor, em uma completa dependência emocional. Possui uma baixa estima, carência, uma necessidade de aprovação, de reconhecimento e por isso passa a fazer de tudo para atrair a atenção daquele que ele tem adoração, daquele que ele entende como tendo poder sobre ele. Isso é comum, muito comum em situações de trabalho. Nós encontramos esses tipos de obsessores do marido, namorado, esposa, namorada, né? Possessivos, que têm medo de perder o outro. Então também passa a controlar os passos daquele outro e, se possível, até os pensamentos do outro. A mulher que não pode trabalhar fora, o marido que não pode ir ao futebol, aquele que controla o celular do outro, as conversas do outro, a amizade do outro. Aqueles casais que não se desgrudam, porque não é porque eles se sintam bem de estarem o tempo todo juntos, mas porque eles precisam controlar o outro porque têm medo de serem traídos, né? É uma doença. Também nós encontramos isso na figura dos pais controladores, ciumentos, que sufocam os filhos, que não permitem amizades, não permitem que os filhos tenham relacionamentos, usando desculpas como proteção. Na verdade, é ciúme, gente. Nós encontramos nos filhos manipuladores, agressivos, que criam situações de conflitos. E essas personalidades já se manifestam às vezes quando esses filhos são bem pequenos. Quando eles querem algo, quando eles não ganham, batem o pé, choram, fazem drama, incomodam, fazem os pais passarem vergonha, até que eles acabam vencendo os pais pelo cansaço e conseguem aquilo que eles querem. Se tornam adultos que não conseguem perder, que não sabem perder, que não sabem gerenciar as suas vidas, não sabem se relacionar, pois eles estão acostumados a ganhar sempre. E quando eles não ganham, eles não conseguem, eles se frustram, eles entram em depressão, eles descarregam a sua raiva e eles querem ser considerados mais fracos, eles se sentem mais fracos, eles se consideram assim. Outro exemplo de obsessão de encarnado sobre encarnado é na figura do chefe que é abusivo, que é cruel, que sabe da vulnerabilidade do seu funcionário, que sabe que o funcionário precisa trabalhar e aproveita disso para sentir prazer no poder, por vezes humilhando, outras vezes fazendo cobranças de um esforço demasiado daquele funcionário que não consegue desenvolver aquilo. Enfim, os obsessores, as obsessões de encarnados sobre encarnados podem se dar entre indivíduos que são vinculados em outras encarnações e que, quando se encontram na vida atual, aflora no inconsciente essas sensações, os sentimentos em relação àquele outro e vai se dando esse processo de subjugação e de fascinação. Ou então pode se dar no âmbito geral, um encarnado que com a sua conduta obsedia, manipula os outros indivíduos e, em geral, com suas atitudes cruéis para satisfazer as suas necessidades de poder ou de autoafirmação. E assim não tem um indivíduo-chave, ele vai simplesmente obsediando quem está à sua volta.
quando os personagens desse processo obsessivo dormem, durante o sono desprendido do corpo físico, as obsessões continuam no outro plano, numa forma muito mais intensa, numa proporção muito maior. Aquilo que o obsessor não consegue fazer quando está no plano físico, faz quando está no plano espiritual. E aí começa um grande problema. E como se livrar desse tipo de obsessão? Aí vai residir o problema. É preciso atitude. São dois encarnados com livre-arbítrio, na relação de dominador e de dominado. É preciso que o dominado ele se rebele contra isso, que ele aceite no primeiro momento que isso acontece e comece a tomar atitudes, tomar a decisão de dar um basta sobre isso. A espiritualidade superior, os amigos espirituais auxiliam sempre, mas é preciso que esse obsediado dê o primeiro passo, que ele perceba a situação que ele se encontra e busque ajuda para sair dela. Ajuda psicológica, energética, espiritual, e assim lentamente ele consegue mudar os padrões vibratórios e dar um final nesse processo. Como em toda obsessão, existe uma simbiose entre as partes envolvidas. Um depende da energia do outro, e essa troca, por incrível que pareça, por mais negativa que seja, mantém o vínculo emocional, mental e espiritual entre ambos. Cortar esses laços, gente, não é fácil. Exige postura e comprometimento consigo mesmo, mas o caminho vai sendo aberto na medida da caminhada. Então, o primeiro passo é conscientizar e depois agir. Assim é possível quebrar as amarras desses nós, desses espíritos que às vezes vivem amarrados por anos. Assim é possível quebrar essas amarras, é possível dar o primeiro salto para a libertação. A obsessão de encarnado sobre encarnado é uma das mais difíceis, como eu já disse, porque não adianta se fazer um terceiro fazer uma apometria para aquelas pessoas. Elas estão vivas, elas têm o livre-arbítrio, elas têm as decisões, elas podem ir e vir, elas podem tomar as decisões, elas podem permanecer nas situações. Não adianta somente emanar se um deles não quiser mudar aquele processo todo. Então, é preciso abrir os olhos, é preciso perceber, é preciso aceitar que está passando por isso e dizer: eu quero mudar. A partir daí, as coisas começam a acontecer. E é fato importante registrar aqui também que quando existe uma obsessão de encarnado sobre outro encarnado, logicamente também se passa a atrair seres desencarnados que passam a impulsionar, a torcer para que essa obsessão perdure. Seres encarnados que ficam, desencarnados, digamos que, aliás, que ficam torcendo para que essa obsessão de um vivo para outro vivo dê certo. Ficam debochando, ficam alimentando, porque também se divertem com isso. Então, além dessa obsessão que se dá entre os vivos, acaba atraindo, né, seres que já estão em outra dimensão para fazer parte desse grande processo. Então, gente, é algo extremamente assustador, uma das mais difíceis de serem resolvidas. Né? E às vezes quando um amigo chega para contar, para dizer: olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa aí, tu está sendo obsediado, tu está sendo oprimido, ou tu está sendo um obsessor daquela outra pessoa, essa pessoa que está nesse processo se revolta, fica brabo, não dá entrada. Por quê? Porque está com os olhos fechados para tudo isso que está acontecendo. E aí é que reside a dificuldade, porque reside o orgulho e reside o egoísmo, que são as chaves das obsessões sempre. Então, nós ficamos por aqui. Espero que tenham entendido um pouco sobre esse vasto assunto. Estamos dando uma iniciada, vamos dizer, nesse assunto assim, para que vocês se interessem por isso e continuem as suas pesquisas. Mais uma vez, vou te pedir, curte esse vídeo, compartilha, porque alguém pode estar precisando ouvir isso. Talvez tu seja um instrumento para auxiliar uma pessoa a sair desse processo, a analisar a sua vida quando ela escuta um áudio assim, né?
muito obrigado por ter ficado até aqui conosco, até o final. Muito obrigado por estar junto conosco nesse processo de descoberta, né, da espiritualidade, da descoberta do que é ser espírito. Namastê.